Olá, esse é mais um vídeo da disciplina de Cálculo Fundamental e o último relacionado a equações. Essa é a parte 4, onde a gente vai falar de solução de equações quadráticas. Muito bem, então uma equação quadrática em x é aquela que pode ser escrita nessa forma: ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Onde A, B e C são números reais e o A necessariamente tem que ser diferente de zero. Okay? B e C, a princípio, podem ser iguais a zero. Muito bem, a gente vai ver três maneiras de se encontrar a solução, né, de uma equação quadrática. A maneira que a gente vai escolher vai depender muito de como a equação nos é fornecida, em qual formato, tá? Como ela está escrita. E né, com a facilidade que cada um encontrar na utilização de um método. Tá? O método talvez mais conhecido é o método de Bhaskara. Muitas vezes as pessoas poderiam resolver uma equação quadrática usando simplesmente solução por meio de raízes ou completando um quadrado, mas preferem usar Bhaskara. Vocês devem usar o método que vocês acharem mais simples, ok? Primeiro, então, solução por meio de raízes quadradas. Veja que aqui eu tenho uma equação quadrática que foi dada nessa forma. Então, eu tenho uma subtração ao quadrado igual a um determinado valor. Então, 2x menos 1 ao quadrado é igual a 9. Tá? Essa maneira em particular que a equação está escrita, né, fica muito mais simples somente extrair a raiz em ambos os lados da igualdade. Então, basicamente, encontrar a solução dessa equação é extrair a raiz de ambos os lados da igualdade. Tá? Quando eu faço isso, no lado esquerdo eu elimino o quadrado que envolve o meu polinômio. Tá? Então, eu ficaria apenas com 2x menos 1. E do lado direito, eu vou ter a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Então, quando eu extraio a raiz em ambos os lados, eu tenho agora uma equação, na verdade duas, né, equações de primeiro grau, tá? Equações lineares em x. Uma delas para quando eu assumir mais 3, lá do lado direito, e a outra quando eu assumir menos 3. Então, essa segunda linha aqui, né, esse 2x menos 1 igual a mais ou menos 3, deixa eu colocar aqui, esse aqui, né, eu reescrevi aqui em cima. Eu vou encontrar a solução assumindo mais 3 como o valor aqui do lado direito da igualdade. Então, 2x menos 1 igual a 3. Aí eu utilizo a metodologia que a gente já aprendeu para resolver essa equação. Então, menos 1 que está do lado esquerdo passa para o lado direito. Vai somar com 3, fica 4. 2x igual a 4. Depois eu divido o 4 por 2. Né? O 2 que multiplica x vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou ter x igual a 2. A outra solução dessa minha equação quadrática é para quando eu utilizo menos 3 ali do lado direito da igualdade. Então, 2x menos 1 igual a menos 3. Novamente, o menos 1 do lado esquerdo passa para o lado direito positivo. Vou ter menos 3 mais 1 do lado direito da igualdade. E, portanto, 2x igual a menos 2. Se 2x é igual a menos 2, x tem que ser igual a menos 1. Tá? Então vejam que esse método consistiu em reescrever minha equação quadrática de uma forma que me permitiu resolver equações lineares para se encontrar a solução, ou as soluções. Tá? Muito bem. Isso é bastante útil quando a minha equação já foi dada nessa forma, ou se encontra nessa forma. Uma outra maneira de se encontrar soluções de equações quadráticas é através de se completar o quadrado na equação. Tá? Então isso é útil quando eu tenho a minha equação quadrática escrita nessa forma, por exemplo. x² mais bx igual a c. Tá? Veja que, né, essa é a forma que normalmente ela está escrita. Né? Aqui eu só vou ter o c, nesse segundo exemplo, lá do lado direito da igualdade. Então é x² mais bx igual a c. Então, o que eu faço? Né? Do que consiste esse método? Eu vou completar o quadrado.
Ou seja, eu vou somar em ambos os lados da igualdade um determinado valor que vai me permitir reescrever esse lado esquerdo como uma soma ou subtração ao quadrado, tá? Então veja, eu tinha x ao quadrado mais bx. O que eu somei em ambos os lados? B sobre 2 ao quadrado. Quando eu somo esse b sobre 2 ao quadrado, todo esse lado esquerdo aqui da igualdade pode ser reescrito como x mais b sobre 2 ao quadrado. Lembra lá dos produtos notáveis, né? Um a mais b ao quadrado? A ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado, tá? Então, esse termo b sobre 2 foi colocado de tal forma, né, que quando eu resolver esse produto notável, eu caio exatamente no termo que está aqui, tá? Notem que esse completar sempre vai ser o b dividido por 2 elevado ao quadrado, tá? Para dar conta desse 2 aqui, do termo cruzado ali no meu produto notável, tá? Então, dessa forma, né, eu vou ter do lado lá direito também o b ao quadrado sobre 4, sendo somado ao valor c, e aí eu caio numa situação semelhante à anterior, tá? Em que eu vou ter a possibilidade de resolver a minha equação quadrática por meio de raízes quadradas simplesmente, tá? Mas antes de tudo eu preciso completar o quadrado. Aqui tem um exemplo numérico que torna a compreensão disso, eu espero, um pouco mais fácil. Então a equação inicial que eu tenho que encontrar soluções é 4x² menos 20x mais 17 igual a zero. Tá? Notem que eu vou reescrevê-la inicialmente para que ela tenha a forma ali, ó, inicial que eu parti para resolver por esse método de completar o quadrado. Tá? Então eu vou deixar do lado esquerdo da igualdade apenas o termo quadrático de x ao quadrado mais o termo linear em x, ou seja, o termo de x à primeira. Isso implica em deixa eu ver aqui. Exatamente, tá? Veja. Não, tem um passo anterior, desculpe. Né? Notem que aqui na frente do x ao quadrado eu estou assumindo o a igual a 1. Tá? E no meu exemplo eu tenho 4 inicialmente. Então, antes de tudo, sempre que o x ao quadrado, né, o coeficiente na frente de x ao quadrado não for 1, você pode dividir toda a equação pelo valor que o multiplica. Então aqui é 4x² menos 20x mais 17. Eu dividi toda a equação por 4. 4 por 4 é 1. Tá? Então eu consegui fazer o coeficiente do x ao quadrado ser 1. 20 menos 20 por 4 é menos 5. E 17 por 4 é 17 quartos. Tá? Então eu simplesmente dividi toda a equação por 4. 0 por 4 é 0. Tá? Depois, sim, de deixar o coeficiente do x ao quadrado sendo 1, eu passo o termo constante para o outro lado da igualdade. Então, o 17 quartos vai para o outro lado como menos 17 quartos. E aí sim, a minha equação está exatamente nesse formato inicial aqui para a solução por meio de completar o quadrado. Tá? Então, tem o x², o termo x linear e a constante do outro lado. Então, vou completar o quadrado. Então, vou somar em ambos os lados da igualdade um valor. Qual é esse valor? B sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, B sobre 2 ao quadrado. Ó, é o que eu coloquei em vermelho. O B, qual é o meu B nessa minha equação? O B é exatamente o 5. É o valor que multiplica x. Tá? Na verdade, o menos 5 para ser mais preciso. Ok? Então, somei menos 5 sobre 2 ao quadrado. Em ambos os lados da igualdade. Quando eu faço isso, lembrem-se que aqui, ó, o lado esquerdo pode ser reescrito agora como x menos 5 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então é exatamente para isso que eu somei, completei quadrado em ambos os lados, para poder reescrever dessa forma. Agora, aqui do lado direito, né, apesar de parecer algo muito soma de frações, uma delas ao quadrado, eu simplesmente fiz aqui no canto, ó, em azul, a simplificação disso. Menos 17 quartos mais, aí eu elevo essa fração negativa ao quadrado. Lembra que ela elevada ao quadrado, o sinal vai resultar no sinal positivo.
E aí 5 ao quadrado, né? Esse 5 ao quadrado é 25 e 2 lá do denominador é 4. Então eu vou ter essa soma de frações, menos 17 quartos mais 25 sobre 4. O denominador é o mesmo, 4. Então basta eu agrupar o numerador e manter o denominador. Menos 17 mais 25 é 8. Então todo esse lado direito é 8 quartos, que nada mais é do que 2. Tá? Então, por isso que aqui embaixo ó, eu reescrevi, né, a minha equação como x menos 5 meios ao quadrado igual a 2. E aí eu caio, como eu disse anteriormente, no método de extrair raiz. Extraio raiz em ambos os lados. Aqui do lado esquerdo vai ficar apenas x menos 5 sobre 2. E do lado direito, mais ou menos raiz de 2. Tá? Aí basta eu, para saber as minhas duas soluções, primeiro trabalhar com o mais e depois trabalhar com o menos. Tá? Quando eu faço 5 meios mais raiz de 2, eu chego em 3,91 aproximadamente. E quando eu faço com menos, eu chego a aproximadamente 1,09. Bom? Então esse é o método de completar o quadrado. Tá? Se você fizer com cuidado, ele ajuda bastante. Tá? Algumas pessoas acham confuso, se confundem na hora de completar o quadrado, de agrupar os termos quadráticos, né, para chegar nessa forma de uma soma ao quadrado e aí usar o produto notável, mas lembre-se, né, existem os outros métodos caso esse não te seja muito simples. Bom, o próximo, né, é o de Bhaskara, tá? Então, usando a fórmula de Bhaskara, a fórmula quadrática. Então, a gente vai usar Bhaskara para equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, novamente assumindo lá o nosso a diferente de zero, tá? E a solução, né, vai ser, a solução da minha equação quadrática, né, a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a. Em alguns lugares ainda vocês aprendem raiz de delta, né, onde o delta é o b² menos 4ac. Tanto faz, tá? Qualquer uma das maneiras te leva ao mesmo resultado, tá bom? Então, um exemplo, né, de solução usando Bhaskara. Vamos pegar aqui a equação 3x² menos 6x igual a 5, tá? Então, eu só joguei o 5 que está aqui do lado direito da igualdade para o lado esquerdo, ele foi como menos 5, para que eu tenha a minha equação exatamente na forma aqui de cima, tá? ax² mais bx mais c, e aí sim eu posso identificar quem é a, que no caso é 3, quem é b, que no caso da nossa equação é menos 6, e por último o c, que é menos 5. Identificados a, b e c, basta apenas eu substituí-los na fórmula quadrática, ok? Então, o meu x vai ser menos 6, que é o b, né? Mais ou menos raiz de menos 6 também, que é o b, elevado ao quadrado, não esqueçam do parênteses, tá? Menos 4 que multiplica a, que é 3, vezes c, que é menos 5, dividido por 2 vezes a, ou 2 vezes 3, tá? Não há necessidade de fazer tão passo a passo, eu estou fazendo aqui só para ficar bem claro, né, o que a gente fez de um termo para o outro. Então, menos 6, regra de sinal, resulta num 6 positivo. Mais ou menos, menos 6 ao quadrado é 36. E aqui eu tenho a multiplicação desses três valores, o menos 5 é negativo e eu tenho um menos aqui, tá? Então isso vai resultar num número positivo que é 60. Então dentro da raiz eu tenho 36 mais 60, que é 96. Então o x, ou seja, né, os valores que x vai poder assumir, aqui nesse caso para serem solução da minha equação quadrática, são 6 mais raiz de 96 sobre 6 e 6 menos raiz de 96 sobre 6. Então, da mesma maneira que lá no exemplo anterior, eu tenho que resolver usando o mais e o menos ali na frente da raiz para conseguir determinar os dois valores de x. Quando eu uso o mais, eu chego em aproximadamente 2,63 e quando eu uso menos, em menos 0,63. Aqui ao lado eu coloquei, né, o gráfico dessa equação,
tá? Notem, né, que, novamente, é uma equação de segundo grau, tá? Uma equação quadrática, então, portanto, uma parábola, tá? Depois a gente vai trabalhar mais com isso, mas está aqui a figura, e os pontos onde a parábola corta o eixo x são exatamente as soluções da minha equação, tá? Então, menos 0,63 aproximadamente, e aqui o 2,63 também aproximadamente, tá? Então esses são os 3 métodos que a gente vai trabalhar. Novamente, né? Eu acho que o Bhaskara é o que todos acham mais simples, então não há problema algum em que vocês resolvam usando essa metodologia. O importante é que você saiba resolver, seja por qual método for, ok? Na aula eu farei alguns exemplos com vocês ainda de equações quadráticas usando métodos diferentes e a lista vai envolver vários problemas para que vocês exercitem e relembrem esse conceito. É isso, pessoal. Esse é o último vídeo da parte de equações, ok? Até mais.